Hoje daremos início à nossa segunda etapa do terceiro bimestre das aulas para o primeiro ano do ensino médio, com o assunto módulo e suas propriedades, tá? Para em seguida a gente adentrar no assunto de função modular. Inicialmente vejamos a seguinte definição, que traz dizendo que módulo de um número real é o valor que representa a distância desse número até o zero, tá? Dessa forma, até para a gente já entendendo essa definição, se eu estou me referindo ao módulo de 3, eu estou querendo saber qual é a distância do 3 até o zero. Evidentemente que essa distância é de 3 unidades, tá? Então sem dificuldade nenhuma. E se for a distância do zero até o zero, tá? O módulo de zero é zero, porque a distância do zero até o zero é zero, nenhuma unidade. E o módulo de menos 2, ou seja, a distância de menos 2 até o zero. Essa distância, ela é de 2 unidades. Tá? Bem, tudo facinho até aqui, mas aí é necessário que a gente compreenda essa definição na sua forma matemática. Que o módulo de x, tá, vai ser igual a ele mesmo se x for um número positivo ou igual a zero. E vai ser igual a menos ele se x for menor do que zero. Vamos rever aqui esses três primeiros itens sob a ótica dessa definição matemática. Tá? Ó, o módulo de 3 vai ser igual a ele mesmo, pois 3 é maior do que zero. 3 é maior do que zero. Então a gente está nessa situação, que o módulo é igual a ele mesmo, pois 3 é maior do que zero. Certo? E esse aqui, 0 é igual a 0. Quando for igual a 0, a gente está na mesma situação anterior, então o módulo de 0 é igual a 0. Ok? E aqui, menos 2 é menor do que 0. Então a gente está nessa situação. E daí o que ocorre é que o módulo de menos 2 é igual a menos 2. Assim, ó. Pois o módulo de menos 2, tá? Ó, x é menos 2. Como menos 2 é menor do que 0, então vai ser igual a menos da definição e x é menos 2. Então menos 2, que resulta em 2. Tá? Então a gente tem essa definição aqui menos informal, mas dá para entender direitinho que quer representar a distância do número até o zero. Essa definição um pouco mais formal e note que o resultado é o mesmo. Certo? Então, dando continuidade, agora pensando de novo nessa definição mais formal, o módulo de π-2, quanto vai ser? Observe, π-2 é maior ou menor do que zero? π-2 é maior do que zero, confere? Porque π é aproximadamente 3,14, então isso aqui a gente poderia pensar aproximadamente 3,14 menos 2 dá 1,14. E isso é evidentemente maior do que zero. Pois muito bem, se é maior do que zero, a gente está nessa situação em que o módulo de x é igual a ele mesmo, ou seja, o módulo de π-2 é igual a ele mesmo, é igual a π-2. Tá? Numericamente falando, isso aqui corresponde a 1,14. O módulo de 1,14 é 1,14. Beleza? Já no item E, observa que π-5 é maior ou menor do que zero? π-5 é menor do que zero. Né? Porque π-5 é aproximadamente quanto? Π é 3,14. 3,14 menos 5. 3 menos 5 dá 2. E de 2 eu ainda vou tirar 0,14. Então dá 1,86. Negativo, né? Ok? Ó. Se de 3,14 eu tiro 5, então fica 1,86 negativo. Ou seja, menor do que zero. Então, gente, o que está dentro do parente, do símbolo de módulo, não é menor do que zero? Se é menor do que zero, ó, eu vou aplicar essa parte de baixo aqui da definição, em que o módulo de x é igual a menos x.
O módulo de π menos 5 vai ser igual a menos da definição, ó, π menos 5, ok? Menos da definição x, que é π menos 5. Isso acarreta que o resultado vai ser menos π, de maneira distributiva, né? Mais 5. Ok? Que fazendo a diferença, agora sim daria 1,86 positivo, porque conserva o sinal do maior. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Vamos seguir. O módulo de meio. Meio é módulo de zero? É. Então o módulo de meio é igual a ele mesmo. O módulo de meio é meio. Tá? O módulo de menos meio. Menos meio é menor do que zero. Então vai ser igual a menos meio. Vai ser igual a menos da definição, menos meio, que vai no final resultar em meio positivo. Faz todo sentido que o resultado seja positivo, porque o módulo não é uma distância que representa a distância de x até o zero, então a distância de menos meio até o zero é de meia unidade. Para finalizar essa primeira questão, a gente tem aqui duas expressões modulares, tá? Aqui a gente resolve dentro do módulo primeiro, então 5 menos 3 dá 2. 1 menos 6 dá menos 5, tá? Subtrai com certo sinal maior. E aí o módulo de 2 é o próprio 2, repete esse sinal de menos. O módulo de menos 5 é 5 positivo, tá? O módulo de menos 5 é 5 positivo. 2 menos 5 dá menos 3. Você pode dizer, professor, mas o módulo não é para ser uma distância? Não é para ser sempre positivo, não? De fato, sendo que esse módulo resultou em 2, que é positivo, esse módulo resultou em 5, que é positivo, no entanto, tem um sinal de menos que está operando o resultado desses dois módulos. Então, aqui já são um módulo, o resultado está negativo. Gente, aqui nessa expressão, só para você ter cuidado e compreender que esse 2 está multiplicando, o menos 3 aqui está dentro do módulo, o menos 4 está multiplicando o módulo menos 2, tá? E esse menos está invertendo o sinal aqui. Então aqui vai ficar 2 vezes módulo de menos 3 dá 3, então 2 vezes 3, menos 4 vezes o módulo de menos 2, que dá 2, e menos, vou repetir o menos, ó, vezes o módulo de menos 2, que dá 2, tá? Então, repeti o menos e o módulo de menos 2 deu 2 positivo, com o menos de fora, aparentemente temos aqui negativo, né? 2 vezes 3 dá 6, menos 4 vezes 2, menos 8, com menos 2, então, que dá menos 10, com 6 dá menos 4, né? Gente, qualquer dúvida, poste nos comentários. As propriedades dos módulos, até mesmo para que a gente possa aprofundar de maneira mais formal a definição de módulo. Então, aqui a gente tem as 8 propriedades, tá? Vamos passar por todas, uma a uma, e aí já vamos direto analisá-las na questão 2, em que pede que a gente primeiro verifique com exemplo numérico que elas são válidas, e em seguida a gente vai fazer as devidas demonstrações genéricas algébricas de cada uma dessas propriedades. Então, iniciando aqui com a propriedade 1, tá? Que diz que o módulo de x é maior ou igual do que zero para todo x real. Então, inicialmente, vejamos um exemplo numérico. Tá? Se a gente pensar em x sendo menos 3, o que é que acontece? O módulo de menos 3, pelo que a gente viu, é 3. Tá? E 3 é maior ou igual que zero? Maior do que zero, né? Então, está verificado aqui para o número menos 3. Vamos pensar então para o número 0. Módulo de 0. A gente viu que o módulo de 0 é 0. E aí está verificado também, porque o módulo de x pode ser igual a 0,
E por fim, se a gente pegar um número negativo, perdão, um número negativo nós já pegamos. Se pegarmos agora um número positivo, o módulo de 4 é 4, que é maior do que 0. Tá? Então, numericamente, a gente exemplificou para um número negativo, para o 0 e para um número positivo. E aí está de acordo com o que foi enunciado. Vejamos agora a demonstração. A demonstração consiste no seguinte: a gente vai analisar os três casos também, bem parecido aqui. Vamos primeiro pensar assim: se o x for maior do que 0, então, o que é que ocorre? O módulo de x, por definição, vai ser igual a ele mesmo. Tá? E se x é maior do que 0, então esse x aqui é maior do que 0. E aí está de acordo com a situação ali, ó. O módulo de x é maior do que 0. Certo? A primeira situação, o primeiro caso está ok. Vamos ao segundo caso. E se o x for 0? Então, o módulo de x, se x for 0, o módulo de 0 vai ser 0. E aí está de acordo, né? Módulo de x vai ser 0. Tá, não vou nem reescrever, já está aqui. Ó, módulo de x vai ser igual a 0 quando x for 0. E o terceiro caso, para encerrar essa primeira demonstração, é o que acontece quando x for menor do que 0. Então, o módulo de x, pela definição, quando x é menor do que 0, vai ser igual a menos x. Tá? Mas se x é menor do que 0, ocorre que multiplicando por menos 1, essa desigualdade aqui, menos x vai ser maior do que 0. Tá? Ó, se x é menor do que 0, multiplicando por menos 1, esse aqui muda de sinal e esse sinal também se inverte. Então menos x é maior do que 0. Logo, esse menos x é maior do que 0. E é o que nós queremos mostrar. Módulo de x maior do que 0. Tá? Então, nos três casos possíveis, a gente obteve maior do que 0, igual a 0, maior do que 0. É o que é dito aqui na propriedade 1. Beleza? Vejamos a propriedade 2. Na propriedade 2 diz que o módulo de x é igual a menos o módulo de menos x. Primeiro vamos ver exemplos numéricos, tá? Exemplos. Se x for menos 2, então o módulo de menos 2 vai ser igual a 2. Na verdade, o módulo de menos 2 é igual a 2. Mais 2 é igual ao quê? Ao módulo do próprio 2. Ok? Ó? Então a gente tem que o módulo de menos 2 é igual ao módulo de 2, que é o que está sendo dito aqui. Ó. Vou pegar mais um exemplo. O módulo de 7. O módulo de 7 é 7. Tá? Mas note que 7 também é o módulo de menos 7. E de fato, o módulo de 7 é igual ao módulo de menos 7. Muito bem. Vamos então à demonstração desse fato. Na demonstração, vamos pegar aqui pela definição. O módulo de x vai ser igual, tá? Pela definição, vai ser igual ao próprio x se o x for maior ou igual que 0. E vai ser igual a menos x se esse x for menor do que 0. Muito bem. Isso é o módulo de x. Vamos ver o que acontece agora com o módulo de menos x. O módulo de menos x
vai ser igual a ele mesmo, menos x, se o quê? Se menos x for maior ou igual a zero. E vai ser igual a menos x, menos x, se menos x for menor do que zero. Tá? Veja que eu estou usando a definição. O módulo de um número é igual a ele mesmo se ele for maior ou igual a zero. E vai ser igual a menos ele mesmo se ele for menor do que zero. Mas aí, trabalhando aqui essas desigualdades, eu posso reescrever essa aqui, ó. Vou reescrever todo o sistema, tá? Ó, reescrever o menos x, se menos x, se dizer que menos x é maior ou igual a zero é a mesma coisa que multiplicando por menos 1, dizer que x é menor ou igual a zero. Menos por menos aqui dá mais, x, se multiplicando por menos 1, x maior do que zero. X maior do que zero. E aí, nota que a gente ficou com a mesma situação de cima. X se x maior do que zero, x se x maior do que zero. Menos x se x menor do que zero. Menos x se x menor do que zero. O igual é um caso particular que se aplica tanto ao positivo como ao negativo. Porque a gente viu que quando for zero, o módulo de zero é zero. Certo? Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Vejamos a demonstração da propriedade 3, que dizia que o módulo de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Mas, como o exercício pede, inicialmente vejamos os exemplos numéricos. Então, por exemplo, o módulo de 5, fazendo x igual a 5, o que é que acontece? O módulo de 5 é igual a 5, né? É igual a ele mesmo, já que 5 é maior do que 0. Mas 5 também é um resultado da raiz quadrada de 5 ao quadrado, né? Porque aqui dá 25, está a raiz quadrada dá 5 de novo. E a gente tem exatamente o que é dito ali, ó, que o módulo de 5 é igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Vejamos um exemplo com um número negativo. E se fosse menos 8? O módulo de menos 8 é quanto? É 8. Né? Mas note que 8 também é a raiz quadrada de menos 8 ao quadrado. Porque, gente, menos 8 ao quadrado dá 64 e a raiz de 64 é 8. E aí vale frisar aquele detalhe. Eu não posso cancelar essa raiz com esse quadrado e dizer que o resultado é menos 8, não. Isso está errado. Aqui a gente poderia pensar nisso, ó, cancelar o quadrado com a raiz, que o resultado é 5. Mas esse cancelamento só é válido se a base for positiva. Tá? Se a base for negativa, eu não posso cancelar a raiz com o expoente. Bom, mas essa igualdade é verdadeira, né? Porque isso aqui dá 64, a raiz de 64 é 8. Então, o módulo de menos 8 é igual a raiz quadrada de menos 8 ao quadrado. Tudo bem, vejamos a demonstração dessa propriedade. A demonstração dessa propriedade consiste no seguinte. O módulo de x ele é igual a, por definição, ele é igual a x se o x for maior ou igual a 0, e vai ser igual a menos x se o x for menor do que 0. Então, vamos ver o que acontece no seguinte. Vamos considerar os dois casos, tá? Se x for maior ou igual a 0, então, o módulo de x
vai ser igual a ele mesmo, né? Ó, o módulo de x é igual a ele mesmo. Muito bem. E aí eu posso escrever esse x dessa forma. Porque esse x é maior do que zero. Então, se ele é maior do que zero, eu posso escrever que ele é o quadrado e depois estranha a raiz quadrada, né? Dá igual a ele mesmo. E aí a gente chega e comprova a primeira parte dessa demonstração. Vejamos o que acontece agora no segundo caso. Se x for menor do que zero, então o módulo de x vai ser igual a menos ele. Ó, se x é menor do que zero, o módulo de x é igual a menos ele, tá? Mas esse menos x eu posso escrever assim, ó. Detalhe, esse menos x, observe que ele é maior do que zero, né? Ó, se x é menor do que zero, observa que menos x é maior do que zero. Confere? E se menos x é maior do que zero, então eu posso escrever ele como sendo o resultado dessa expressão aqui, ó. Observe, o fato de menos x ser maior do que zero é que me permite cancelar a raiz do quadrado e dizer que esse menos x é igual a menos x. Menos x é maior do que zero, pois x é menor do que zero, tá? Não confunda isso. E daí a gente tem então menos x ao quadrado vai ser x ao quadrado, então a gente chega onde queria demonstrar. Tá? Tanto no caso de cima como nesse, a gente chega na mesma situação. Tá? Porque agora, resolvendo o quadrado aqui, ó, menos x ao quadrado dá x ao quadrado. Tanto faz o x ser negativo ou positivo, vai ficar x ao quadrado. Muito bem, vejamos a propriedade 4. A propriedade 4 é aquela que dizia que o módulo de xy é igual ao módulo de x vezes o módulo de y. Ou seja, o módulo de um produto é igual ao produto dos módulos. Primeiro vamos ver o exemplo numérico. Numericamente, vejamos. Vamos pegar duas situações, tá? Vou pegar o caso em que um dos números é negativo, por exemplo, menos 2 vezes 3. E vou pegar outro caso em que os dois são negativos, tá? Menos 4 vezes menos 5. Aquele caso em que a gente muda a ordem dos fatores aqui, eu não vou considerar, porque a gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto, então beleza. E o caso em que os dois são positivos é trivial, né? Então, esses dois casos aqui vão servir para a gente ter esse entendimento do exemplo numérico. Bom, resolvendo primeiro dentro do módulo, isso aqui dá menos 6. Que o módulo menos 6 dá 6. Por outro lado, esse 6 eu posso escrever ele como sendo o módulo de menos 2 vezes o módulo de menos 3. Perdão, vezes o módulo de 3, para ficar igual ali. De fato, né? Ó, o módulo de menos 2 é 2. Vou colocar assim para ficar melhor. Esse 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Esse 2 é o resultado do módulo de menos 2. Esse 3 é o módulo de 3. Tá? Então, note que isso aqui é igual a isso. Módulo de menos 2 vezes 3 é igual ao módulo de menos 2 vezes o módulo de 3. Ok? Alguma dúvida? Poste nos comentários aí. Vamos ver o segundo exemplo. Resolvendo o primeiro dentro do módulo, isso aqui dá 20 positivo, cujo módulo é 20. Beleza. Por outro lado, esse 20 eu posso escrever como sendo 4 vezes 5, né? 4 é o resultado do módulo de 4 e 5 é o resultado do módulo de 5. E aí a gente chegou onde queria mostrar que o módulo do produto entre menos 4
e menos 5 é igual ao produto dos módulos entre menos 4 e menos 5. Bom, mas isso não é uma demonstração, é um exemplo numérico. Vamos agora fazer essa demonstração. Então, para fazer a demonstração, vou partir do módulo de x e y. O módulo de x e y, eu posso escrever, de acordo com o que a gente viu na propriedade 3, eu posso escrever isso como sendo a raiz quadrada de xy ao quadrado. Confere? Utilizei a propriedade 3. Sendo que agora eu posso utilizar as propriedades de potência. Esse quadrado é distribuído para o x e para o y. Então fica x ao quadrado, y ao quadrado. E agora eu posso utilizar a propriedade de radiciação. Ó. Raiz de um produto é o produto das raízes. Raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. E agora desfazendo. De acordo com a propriedade 3 de novo, ó, a raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x e a raiz quadrada de y ao quadrado é o módulo de y. Então, como queríamos demonstrar, o módulo do produto xy é igual ao produto entre os módulos. Ok? Qualquer dúvida, poste nos comentários. Vejamos agora a propriedade 5, tá? Que diz o seguinte: o módulo de x ao quadrado é igual ao módulo de x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado sem o módulo. Bem, primeiro vejamos um exemplo numérico, depois a gente trata da demonstração formal. Para o exemplo numérico, eu vou considerar o x sendo negativo, porque o caso positivo e o zero é trivial. Tá? Então, digamos que x fosse menos 4. Tá? Se o x fosse menos 4, então menos 4 ao quadrado e depois o módulo, que é essa primeira situação aqui. Ó. Muito bem. Isso resulta em quanto? Resulta em 16, né? Porque menos 4 ao quadrado dá 16 positivo, o módulo 16 é 16. Mas esse 16 também é o resultado dessa situação aqui, ó, do módulo de menos 4 com o quadrado do lado de fora. X sendo menos 4. O módulo dá 4 positivo e ao quadrado dá 16. E também é o resultado de menos 4 ao quadrado. Se o x é menos 4 e o x tiver ao quadrado, o resultado também é 16. Muito bem. Numericamente, tá bom esse exemplo aí. Agora vamos à demonstração. Para a demonstração, vou partir aqui do x ao quadrado em módulo, tá? Pela propriedade anterior, a propriedade 4. Na verdade, antes de usar a propriedade 4, eu vou reescrever esse x ao quadrado assim, ó, x vezes x. E agora sim, pela propriedade 4, é aquela que diz que o módulo de um produto é o produto entre os módulos. Tá? Lá na propriedade da xy, aqui é x vezes x, mas funciona do mesmo jeito. Ok? E aí, o módulo de x vezes o módulo de x é o módulo de x ao quadrado. Muito bem. Então, ó, daqui para cá, demonstrado, né? Que o módulo de x ao quadrado resulta no módulo de x com o quadrado fora do módulo. Agora, para demonstrar essa parte final, a gente pode pensar assim: se o módulo de x, pela definição, é x quando x for maior ou igual que zero, e menos x quando x for menor que zero, então se eu elevar o quadrado dos dois lados, eu vou ter que o módulo de x ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado, tá? Na situação em que x é maior ou igual que zero, e vai ser igual a menos x
ao quadrado, na situação em que x é menor do que zero. Mas menos x ao quadrado, né, essa parte aqui, eu posso reescrever assim, né? Ops! X menor do que zero. Tá? Então, tanto para o caso x maior do que zero, eu vou ter essa resposta sendo x ao quadrado, como para o caso x menor do que zero, tá? Porque menos x quando é ao quadrado fica x ao quadrado, né? O resultado todo fica positivo. Ok? Qualquer dúvida, poste nos comentários. Vamos ver a propriedade 6. Com isso a gente finalizou, não foi nossa demonstração aqui? Pois a gente mostrou dessa forma que o módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então, ó, esse aqui e esse aqui, tá? Nos fornece então tudo aquilo ali. X ao quadrado é igual a módulo de x ao quadrado, x ao quadrado. Beleza? Agora sim, propriedade 6 dizia que xy, o módulo do produto xy, é sempre maior ou igual a xy. Para a gente verificar numericamente, vamos pegar dois casos. Vamos pegar o caso em que a gente tem menos 4 vezes 5, tá? Um negativo e um positivo. E vamos pegar também o caso em que a gente tem os dois negativos, menos 6 vezes menos 7. Muito bem, nesse primeiro caso, eu só vou ficar com esses dois casos, eu reforço o que já disse anteriormente, porque no caso em que os dois são positivos, né, não vai, é trivial. No caso em que a ordem aqui mudar, por exemplo, 5 vezes menos 4, vai dar no mesmo, porque eu posso mudar a ordem da multiplicação na hora que quiser. E aí, ficando com esses dois casos aqui, a gente vai nos exemplos numéricos, tá? Bom, menos 4 vezes 5, resolvendo dentro do módulo, isso dá menos 20. E resolvendo o módulo, isso dá 20. Tá? Bom, mais 20, se a gente pensar agora no produto desses dois números, 20 é maior do que menos 20, que é o resultado de menos 4 vezes 5. Tá? Portanto, esse exemplo numérico aqui, ó, a gente está constatando que menos 4 vezes 5 em módulo é maior do que menos 4 vezes 5 sem o módulo. Ok? Aqui vai dar igual. Vejamos. Menos 6 vezes 7 dentro do módulo, menos por menos vai dar mais, 6 vezes 7, 42. Então o módulo aqui vai dar 42. Note que 42 é igual a menos 6 vezes menos 7. Tá? Que já dá diretamente o que a gente queria mostrar ali. Ó. Menos 6 vezes menos 7 em módulo dá igual a menos 6 vezes menos 7 sem o módulo. Ambos resultam em 42. Então a igualdade acontece quando os dois fatores têm sinais negativos. E fica maior quando um dos fatores é positivo, tá? Ou mesmo se os dois forem positivos, o que acontece? 4 vezes 5, 20, 20, 20. 4 vezes 5 ficaria igual também. Então, se os sinais forem iguais, aqui vai dar uma igualdade. Se os sinais forem diferentes, então o que está em módulo é maior do que o segundo. Muito bem, vamos à demonstração. Para fazer essa demonstração, vamos partir aqui do módulo de xy. Tá? E vamos usar a definição. O que é que acontece? Pela definição, o módulo, olhando aqui a definição, o módulo de x não é ele mesmo se x for módulo de zero, só que aqui dentro do módulo tem xy. Então o módulo de xy vai ser igual a ele mesmo se xy for maior do que zero. Maior ou igual, tá? Maior ou igual. E vai ser igual a menos ele, então menos xy se xy for
for menor do que zero. Confere? Ó, o módulo de um número vai ser igual a ele mesmo quando esse número é positivo, vai ser igual a menos ele quando esse número for negativo. Muito bem, usada a definição, note que aqui em cima, nessa primeira linha, a gente já tem a igualdade estabelecida para os casos em que x vezes y for maior do que zero. De fato, quando os dois tiverem sinais positivos ou os dois tiverem sinais negativos, o produto é positivo. Tá? Então a igualdade ocorre. Já nessa parte de baixo, observa primeiro o seguinte: se x e y é menor do que zero, isso quer dizer o quê? Quer dizer que menos xy é maior do que zero. Confere? Multiplica aqui por menos 1. Esse aqui fica, troca o sinal, era mais por menos. E aqui era menor, ficou maior. Sendo assim, então o módulo de xy, que a princípio é igual a menos xy, que por sua vez, menos xy é maior do que zero, e zero é maior do que xy. Então zero é maior do que xy. Gente, se xy é menor do que zero, zero é maior do que xy. Zero é maior do que xy, tá? Invertendo aqui, ó. E aí a gente chega no que queria, que o módulo de xy é maior do que xy, certo? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Essa questão 1, vejamos a demonstração dessas duas últimas propriedades. Tá? A propriedade 7 dizia que era desigualdade triangular, né? Dizia que x, o módulo de x mais y é menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de y. Então, numericamente, né, fazendo a verificação numérica que é pedido no exercício, vejamos para o caso em que x é menos 4 e y é 5, tá? E também para o caso em que os dois são negativos, menos 6 e menos 7. Por razões que eu já disse, esses dois casos vão ser suficientes para a gente fazer a verificação. Para esse caso aqui, isso vai resultar em menos 4 mais 5 dá 1, e o módulo de 1 é 1. Tá? Note que em separado, nós temos o módulo de 4, o módulo de menos 4, somado com o módulo de 5. Então, 1 é evidentemente menor do que isso aqui dá 4, isso aqui dá 5. Menos 4 mais 5. Tá? Pegando numericamente esses dois números aqui como exemplo, a operação aqui dá 1, o módulo dá 1. Evidentemente isso é menor do que 4 mais 5. Por que 4 mais 5? Porque 4 é o resultado de menos 4, do módulo de menos 4 e 5 é o resultado do módulo de 5. Para que a gente possa constatar exatamente o que foi sugerido ali, ó, que o módulo de menos 4 mais 5 é menor do que o módulo de menos 4 somado com o módulo de 5. Ok? Já no segundo caso, a gente vai verificar a igualdade. Aqui, operando aqui dentro do módulo, vai ficar módulo de menos 13, que dá 13. Tá? E dessa vez, 13 vai ser igual a 6 mais 7, onde 6 é o resultado do módulo de menos 6 e 7 é o resultado do módulo de menos 7. E aí, constate que eu quero justamente mostrar que a igualdade agora aconteceu. Ó. Menos 6 mais menos 7 em módulo ficou igual a menos 6 mais menos 7. Tá? Então a igualdade ocorreu quando os dois números são negativos ou positivos, quando os sinais são iguais.
E acontece a desigualdade, tá? Quando os dois números têm sinais contrários. Vamos à demonstração. Essa demonstração é um pouquinho mais elaborada do que as outras. Primeiro que a gente parte da seguinte situação. X mais y ao quadrado é um produto notável que a gente já resolveu várias vezes ao longo do nosso curso, né? Isso é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Muito bem. Pela propriedade 6, nós vimos que o módulo de xy é maior ou igual a xy. Confere? Ou seja, xy é menor ou igual ao módulo de xy, que por sua vez é igual ao módulo de x vezes o módulo de y. Tá? Diante dessa informação aqui, olha o que eu vou fazer naquele produto notável. Fazer o seguinte, ó, x ao quadrado a gente viu pela propriedade, propriedade 5, né, que x ao quadrado é a mesma coisa que o módulo de x ao quadrado. Muito bem, vou colocar aqui desse jeito para a gente lembrar. X ao quadrado em módulo é igual a módulo de x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado. Então eu usei justamente essa partezinha final aqui, ó. Troquei o x ao quadrado pelo módulo de x ao quadrado. 2xy vai ficar, ó, 2, no lugar do xy, eu vou colocar módulo de x vezes módulo de y. E como isso aqui é menor do que isso aqui, então aqui aparece esse sinal, ó, menor ou igual, tá? Ó, xy, menor, módulo de x vezes módulo de y, módulo de x vezes módulo de y, mais, no lugar de y ao quadrado, módulo de y ao quadrado. Gente, rapidinho, troquei x ao quadrado por esse módulo, 2xy por 2, módulo de x, módulo de y ao quadrado por esse. Coloquei esse sinal de desigualdade porque, ó, essa parte aqui, 2xy, é menor do que essa parte aqui, ó, de acordo com o que está sendo dito aqui nessa parte, beleza? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. O fato é que isso aqui é igual ao produto notável dos módulos de x mais y. Se a gente desenvolver esse produto notável, é exatamente isso que a gente iria escrever. Muito bem, dessa forma, então aquele comecinho lá, x mais y ao quadrado é menor ou igual que o quadrado da soma desses módulos. Certo? Agora eu vou extrair raiz quadrada nos dois lados, tá certo? Extrair raiz quadrada aqui nos dois lados. Vai ficar raiz quadrada de x mais y ao quadrado. Do outro lado também vou colocar raiz quadrada. Módulo de x mais módulo de y ao quadrado. E aí, pela propriedade 3, isso aqui resulta em quê? Resulta no módulo de x mais y. Isso aqui resulta no módulo do módulo de x mais o módulo de y. Esse módulo maior é da raiz quadrada do quadrado, essa soma, e aí aqui dentro a soma entre os módulos. Note que aqui apareceu uma soma entre dois módulos e isso dentro de outro módulo. Note que não há necessidade desse módulo de fora. E a gente chega onde queríamos demonstrar, pois já que não há necessidade do módulo de fora, então a gente retira o módulo. Porque
Ora, fato. Isso aqui vai dar positivo, né? Porque não está em módulo. Isso aqui também, a gente não está somando. Logo, isso aqui a gente já garante que é positivo, sem a necessidade desse módulo de fora. Gente, para finalizar, vou usar a propriedade 8, né? Que é a inversa da desigualdade triangular, a inversa triangular, tá? Que é o módulo do módulo de x menos o módulo de y é menor ou igual que o módulo de x menos y. Numericamente, vou pegar também aqueles dois exemplos ali, ó. Menos 4, menos 5. E o outro caso, tá? Aqui eu peguei o negativo e o positivo. Eu vou pegar os dois negativos agora, tá? Menos 4, subtraído, o menos 5. Vamos ver o que acontece. Nesse caso aqui, operando aqui dentro vai ficar 4 menos 5, 4 menos 5, que dá menos 1, que quando tira o módulo dá 1 positivo, tá? E do outro lado eu tenho menos 4, menos 5 em módulo. Então isso vai ficar menor, né? Porque do outro lado vai ficar menos 4, menos 5 que é positivo. Isso aqui dá o quê? Dá 9. Então só para ficar claro, ó, isso é menor do que 9, que é igual a menos 4 menos 5. O 4 é o número negativo que eu peguei, e o 5 é o número positivo, o menos por causa aqui, ó. Tudo bem, constatado. Vamos aqui para o caso em que os dois são negativos. Aqui, agora vai ser menor, porque aqui deu menor, agora vai ser igual. Vejamos. Operando aqui dentro, aqui dá 4 menos 5, 4 menos 5, que vai dar menos 1 em módulo, que vai dar 1, tá? Dessa vez vai dar igual, porque do outro lado vai ficar menos 4, menos 5. Vai dar 1 também. Vai ficar assim, ó, menos 4, menos 5. Vai dar menos 4 mais 5. Tá? Escrever assim. Menos 4 mais 5. Menos 4, menos 5. Só para ficar bem claro. Ok? Bom, fizemos os exemplos, a verificação numérica, tá? Vamos à demonstração. Bom, na demonstração também é um pouquinho mais interessante, como na 7, a gente vai partir inicialmente, digamos que x seja igual x menos y seja igual a z. X menos y seja igual a z. Tá? Pegar uma igualdade que não há nada que contestar, certo? Partindo disso aqui, x menos y é igual a z. Então eu posso reescrever que x é igual a z mais y. E aí eu posso colocar módulo nos dois lados, utilizando a propriedade das equações. Escrever que o módulo de x é igual ao módulo de z mais y. Pela propriedade 7, o módulo de z mais y é menor ou igual que o módulo de z mais o módulo de y. Confere? Pela propriedade 7, Então, vou passar esse módulo. Para ficar melhor, fazer assim, ficar mais organizado. O módulo de x vai ser menor ou igual que o módulo de z mais o módulo de y. Não reescrevi a mesma coisa, só que tive cuidado de repetir só para botar aqui a indicação da propriedade. Só mudei que isso aqui troquei isso aqui por isso, tá? E agora sim, subtraindo o módulo de y nos dois membros, o módulo de x
menos o módulo de y é menor ou igual que o módulo de z. Mas quem é z? Lá no início, ó, x menos y. Então o módulo de x menos o módulo de y é menor ou igual que o módulo de x menos y. E aí praticamente terminamos a nossa demonstração, né? Basta que eu acrescente módulo nos dois membros. Módulo do módulo de x menos o módulo de y é menor ou igual que o módulo do módulo de x menos y. Note que eu acrescentei módulo desse lado, acrescentei módulo desse outro, tá? Mas aqui não há necessidade desses dois módulos, porque só esse módulo dentro já é suficiente. Então, retirando, já que não há necessidade, a gente chega ao que eu queria demonstrar. Gente, qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Muito bem, para finalizar essa nossa primeira aula, vejamos essas duas questões, tá? Para fundamentar um pouco mais essa definição inicial de módulo. Então, verifique na questão 3 se as igualdades são verdadeiras. Quando for falsa, justifique-as. Então, item A, o módulo de 5 igual a menos 5, gente, isso é falso, né? Por que é falso? Porque o módulo de 5 ele é igual a 5. Tá? O módulo pode resultar no número negativo. Muito bem. Item B, o módulo de 5 mais o módulo de menos 5 é igual a 0? Falso também, né? Porque o módulo de 5 é 5. O módulo de menos 5 também é 5, e aí o resultado dessa expressão dá 10. Vamos ao item C. O módulo de menos 5 é igual a 5? Verdade. Tá? Item D. O módulo menos o módulo de menos 5 é igual a 5? Falso, né? De fato, ó, repete o menos, o módulo de menos 5 dá 5. E aí isso é diferente de 5, né? Ó, repete o menos, esse módulo de menos 5 dá 5 positivo, com o menos de fora fica negativo, dá diferente esse resultado positivo. E tem o módulo de 5 é igual ao módulo de menos 5? Verdade, né? Tanto é que aqui dá 5 e aqui dá 5, eles são iguais. E tem F. Raiz quadrada de menos 5 ao quadrado é igual a menos 25? Falso, né, pessoal? Você não pode cancelar a raiz com quadrada, a não ser que o que tenha na base seja um número positivo. Não é o caso. Então aqui, isso vai resultar em raiz quadrada de 25, porque menos 5 ao quadrado dá 25, e dá igual a 5 positivo, e não negativo. Item G, menos o módulo de 5 é igual a menos 5? De fato. Repete o menos e o módulo de 5 é 5. Ok. Item H. O módulo de 5 ao quadrado é igual a menos 5 ao quadrado? Verdade também, né, pessoal? Aqui dá 25 e aqui dá 25. Ok. Item I. O módulo de menos 5 ao quadrado é igual ao módulo de menos 5 ao quadrado é igual a menos 5 ao quadrado? Olha, parece demais com a propriedade 5 que a gente viu, com um problema. Aqui o x é menos 5, aqui o x é menos 5, e aqui o x que está ao quadrado é só o 5, tá? Então isso aqui é falso, vamos deixar claro porque aqui dá 25, esse aqui dá 25, esse aqui dá 25, e esse aqui, ó, repete o menos, e 5 ao quadrado dá 25. Tá? Então, diferente. Item J. O módulo de 5 menos 8 é igual a menos 3? Falso também, né? Porque o módulo de 5 menos 8 dá o módulo de menos 3, que resulta em 3 positivo e não negativo. Item K. O módulo de menos 5 mais 3 é igual ao módulo de menos 5 mais 3? Gente, de fato, né? Essa aqui é verdade. Ou melhor, essa aqui é falsa, desculpa. Essa aqui é falsa, quase que me enganaram. Vejamos por quê.
Menos 5 mais 3 resolvendo dentro do módulo dá menos 2, que resulta em 2. Do outro lado, aqui dá 5 mais 3, que dá 8, então diferente, né? Ok? Então falsa, a letra K é falsa. A letra L, essa sim é verdadeira. Tá? Foi quando me confundi na K por causa da L. Porque aqui dá 15 e aqui também dá 15. Tá? E essa aqui é justamente a propriedade 4 que a gente viu. E para finalizar nossa aula, na questão 4, determine os possíveis valores de x em cada caso. Gente, se o módulo de x é certo, quais os possíveis valores de x? Note que x pode ser 7 ou menos 7. X é mais ou menos 7, tá? Porque se x for 7, o módulo de 7 é 7. Se x for menos 7, o módulo de menos 7 também é 7. Já vai entender quais são os valores de x que resultam em menos 7. Pode procurar, não existe x tal que o módulo de x resulta em menos 7. Tá? Não existe. Não existe x pertencente aos reais, só para ficar mais formalizado. Não existe x pertencente aos reais, tal que o módulo de x seja menos 7. Não existe um módulo de um número que o resultado é negativo. Se é módulo, o resultado é 0 ou positivo. O módulo de x pode ser igual a 0. Quais são os valores de x? Nesse caso, qual é o valor de x? X igual a 0. É o único valor. Entender. Se x é igual ao módulo de 7, qual o possível valor de x? Único, né, pessoal? X é igual a 7. Professor, não é igual a menos 7, não? Não. Veja que o módulo de 7 é 7. Essa equação equivale a essa equação aqui, ó. Essa que eu acabei de escrever, né? O módulo de 7 é 7. E aí já é a solução. Item E. X igual ao módulo de menos 7. Veja que aqui o valor de x é 7 também, né? E é único. De novo, essa equação equivale a simplesmente o módulo de menos 7 é 7 e aí já dá a resposta. Já no item F, o módulo de x é igual ao módulo de 7. Note que, de novo, eu tenho aqui duas respostas, mais ou menos 7. Por quê? Veja o que acontece se o x for 7. O módulo de 7 é igual ao módulo de 7? De fato. E se o x for menos 7? O módulo de menos 7 dá 7 positivo. Mesma coisa que acontece do outro lado. Então, mais ou menos 7. E por fim, no item G também temos duas respostas possíveis, mais ou menos 7. Podem constatar que se x for 7, aqui dá 7 positivo e aqui também dá 7 positivo. Se x for menos 7, então fica módulo de menos 7 de um lado, módulo de menos 7 do outro, e eles são evidentemente iguais a 7. Pessoal, qualquer dúvida, posta aí nos comentários e até a nossa próxima aula.